Olá, professores! Hoje nessa aula eu quero apresentar a vocês como utilizar o simulador de hidrostática com algumas atividades. É uma sequência de aulas que são formadas por 4 aulas e essa primeira é para a gente aprender a mexer com o simulador, apresentar para os alunos como trabalhar com esse simulador de hidrostática e para a gente poder desenvolver atividades futuras, tá certo? Então, o objetivo é apresentar a vocês a utilização do simulador de flutuabilidade para a resolução de problemas de hidrostática e tratar conceitos fundamentais de hidrostática. Esse simulador ele é do PHET, tá certo? Da Universidade do Colorado. Ele está dentro do meu site, que é o Física em Casa, no link Simulações Atividade 1. Então, só para a gente ver onde ele está, já estou aqui dentro do Física em Casa, como vocês podem ver. E a gente entra aqui, ó, Física com Simulações. Tem várias atividades, a gente vai trabalhar hoje com a atividade 1. Essa atividade 1 ela está em PDF, pode ser baixada e utilizada na internet. Peço apenas que citem a fonte, tá? Pelo Física em Casa, que é uma questão de ética. Nesse primeiro momento eu coloco os objetivos para vocês dessa atividade, que na verdade é para os alunos, né? E como funciona o simulador. Aqui eu faço uma pequena descrição de cada parte do simulador que eu vou apresentar a vocês. E vem as atividades iniciais, ok? São 4 atividades apenas. Eu fiz pensando em 50 minutos de aula. Essa aula pode ser tratada da melhor maneira possível por você, professor. Pode ser pequenos grupos em sala de aula, pode ser com todos os alunos, cada um com uma folha, você projetando esse simulador em tela. Eu sugiro, como no primeiro momento, fazer essa projeção, a não ser que você for apresentando esse simulador para os alunos em um fórum de discussão dentro do Facebook, por exemplo, já ir trabalhando com eles, levantando questionamentos sobre hidrostática, tá certo? E tem esse link que vai direto ao simulador de flutuabilidade. Vou clicar nele, ele já abre pra gente, ok? E ele é bem simples, ele é um corte transversal de uma piscina, de um tanque. Aqui embaixo você pode escolher o fluido, se é água ou óleo, tá certo? Ele já vem aqui com 2 corpos, com 2 blocos, os dois com a mesma massa. Essa textura para representar madeira e outro de tijolos. São 2 balanças, uma fora da piscina e outra dentro. Tem um indicador de volume da piscina, tá certo? Perceba que são 2 casas decimais que ele utiliza. Ele tem ponto ao invés de vírgula. Aqui nesse botão sobre, ele apresenta quem criou esse simulador, a Universidade do Colorado, que foi a Universidade do Colorado, traz termo de licença do software, créditos, enfim, é um software gratuito, pode utilizar sem problema em qualquer lugar. No canto superior direito, aqui, você tem os blocos. Você pode escolher blocos com massas iguais, volumes iguais ou densidades iguais. Eu vou começar trabalhando com blocos de massas iguais, que é relacionado à minha atividade. Aqui no canto inferior esquerdo, você tem mostrar forças. Então você escolhe força gravitacional, flutuabilidade e contato, por exemplo. E você pode colocar a leitura das massas, sim ou não, ou valores das forças. Note que esses valores de força, ele é da mesma cor que a indicação da força. É para facilitar, tá ok? Limpar tudo, ele volta na formação default. Tá? Então esse aqui é o simulador que a gente vai trabalhar, ele é bem simples. Para mexer com os blocos, é só clicar em cima, manter clicado o mouse e arrastar, tá certo? Você leva o bloco para onde você quiser. Vou voltar aqui na apresentação. Então eu coloquei aqui nessa tela exatamente o que tem no simulador, que é nas atividades, que é os objetivos da atividade e a explicação do simulador, tá ok? Isso aqui está lá na telinha, como vocês viram na aulinha. Se eu continuar, a primeira atividade, ele fala assim, ó, coloque o bloco 1 sobre a balança 1 e responda. Então o que acontece? Sempre as primeiras frases da atividade está relacionado à configuração do simulador. Então só para vocês terem uma ideia, se eu voltar aqui nessa tela, o bloco 1 é o corpo 1 de madeira, o corpo 2 está esse de tijolos, a balança 1 fora da piscina, a balança 2 dentro da piscina. Então eu vou sempre me referir como corpo 1 ou bloco 1 vai ser o de madeira por enquanto, tá ok? Bom, então vamos configurar o simulador. Eu venho aqui no simulador, ele fala para pegar esse bloco e colocar sobre a balança. Tá certo? Então vamos observar, ó, o indicador da balança deu 49 newtons
tá? Que seria, está indicando a força que está sobre a balança, tá certo? O bloco sobre a balança está causando uma força de contato nele, essa força de contato é de 49 newtons. Então, aí ele faz a primeira pergunta: qual o valor da força apresentada pela balança? Esta força é uma força peso ou força normal de contato? Bom, o que acontece? A força na balança, que representa a balança, é de 49 newtons. E ela representa a força normal e não de contato. Tá? Isso é uma coisa legal para a gente chamar a atenção dos alunos, que essa balança, no caso do simulador, vai medir a força de contato e não a peso. Tá certo? Que causa muita confusão nos alunos isso daí. E geralmente é um tópico que foi discutido lá atrás quando começou a trabalhar com força. É mais para relembrar mesmo, né? Bom, o B. Qual o valor da gravidade utilizada por esse simulador? Então a gente vai calcular a aceleração da gravidade agora. Tá certo? Vou fazer o seguinte, ó, o valor da gravidade, para eu calcular, eu saio por essa equaçãozinha, que é a equação estática, né? Falo que a força peso, no caso, está igual a normal. E a força peso é dada massa vezes gravidade. Então a gravidade vai ser o peso sobre a massa. O peso, como vai ser igual à força normal, a gente fica 49 newtons, indicado pela balança. A massa de 5 kg, sai que a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E importante, né? A forma medida por uma balança é a força de contato normal e não a força peso. Lembrando, pessoal, que eu estou falando do simulador, tá? Porque o aparelho correto para medir força a gente sabe que é o dinamômetro, tá ok? Voltando só um pouquinho aqui, se você colocar a força de gravidade de contato e pedir para ele mostrar essas forças, ele aparece aqui, tá certo? Essas forcinhas para a gente observar. Nota que a força normal está igual à força peso, tá certo? Essa foi a primeira atividade para trabalhar com os alunos. A atividade 2 ele fala assim: coloque o bloco 1 dentro do tanque. No quadro mostrar forças, marque as opções flutuabilidade e gravidade. Marque a opção valores de força. Responda. Então vamos fazer isso. A gente vai lá no simulador, pega o bloco 1, joga dentro da piscina, espera estabilizar, marca a flutuabilidade. Eu vou desmarcar contato para não poluir tanto aqui o visual. E olha que ele aparece, tem valores de força. Ele falou para mim que a força de flutuabilidade está igual à força peso. Isso acontece porque está em equilíbrio estático. Tá, okay? Então a gente configurou o simulador. Com ele configurado, vamos ver qual que é a pergunta dele. Então, letra A. Qual o valor da força da gravidade? Voltando aqui, o valor da força de gravidade, 49 newtons. Tá certo? Então, o valor da força de gravidade é de 49 newtons. Um comentário. O equilíbrio estático, como comecei fazendo o exercício aquela hora. Tá? No exercício 1. O módulo da força peso é igual ao módulo da força de flutuação, que é o empuxo. Tá certo? Então, eu posso falar o seguinte. O valor da força da gravidade é 49 newtons. Se o peso está igual ao empuxo porque ele está em equilíbrio estático, qual o valor da força de flutuabilidade, que é o empuxo? A flutuabilidade também é de 49 newtons. Tá? São os valores dela, são os valores. O item C. Observando o volume submerso do bloco, calcule a densidade da água, lembrando que a força de flutuabilidade é a força empuxo, cuja expressão é, então ele dá a expressão, onde μ do líquido é a densidade do fluido, da piscina, você tem o V submerso, que é o volume submerso do corpo, e a gravidade calculada no item 1. O que eu estou querendo é a densidade do fluido. Então vamos lá. Se eu utilizar a expressão empuxo, tendo a gravidade que a gente calculou no item anterior, 9,8 metros por segundo ao quadrado, o volume submerso de 5 litros. Como que eu sei que é de 5 litros? Boto no simulador. Olha o indicador aqui, ó. Vou tirar esse bloquinho daqui um pouquinho. Olha esse indicador. Tá vendo? Esse indicador aqui estava mostrando que antes tinha 100 litros. Como eu coloquei o bloco, ele estabilizou em 105 litros, significa que o volume que está submerso, ou seja, o volume do bloco dentro da piscina é de 5 litros. Ok? Aí a gente tem, pela expressãozinha, isolando a densidade do líquido, eu tenho que o empuxo é a gravidade sobre o volume dividido por gravidade vezes o volume submerso. Eu tenho então 49 newtons, 9,8 vezes 5, sai que é 1, essa divisão. Então eu tenho o que? 1 kg por litro, que é a densidade da água. Para cada quilo de água equivale a 1 litro. Tá certo? Isso é utilizado pelo simulador. O 3, ele fala assim, ó, altere o fluido de água para óleo. Então vamos lá. Do jeito que está aqui, só altero de água para óleo. Eu vou começar a observar o que aconteceu. O peso e a flutuabilidade, o empuxo, permaneceram no mesmo. Entretanto,
o volume indicado aqui aumentou. Então o que aconteceu? O volume submerso do bloco aumentou, ficou em 5,45 litros, tá certo? Voltando aqui, vamos ver a pergunta dele. A gente tem o seguinte, letra A, qual o valor da força de empuxo do bloco? Qual o valor da força gravitacional? Então a gente sabe que a força de empuxo continua em 49 e a força gravitacional em 49 newtons, tá ok? Aí ele fala assim, calcule o valor da densidade do óleo com o mesmo procedimento de atividade 2. Então a gente vai utilizar o mesmo procedimento. A gente utiliza a mesma equação do empuxo, que é calcular o meio do líquido agora. O empuxo continua 49, isolando aqui a densidade do líquido, evidentemente. Só que o volume submerso agora é 5,45 vezes 9,8. Fazendo a continha, a gente chega em 0,92 kg por litro. Note que dessa vez eu fiz o seguinte, eu fiz uma análise dimensional aqui, que é uma coisa legal de trabalhar com os alunos que eu não fiz no início. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Como eu tenho a gravidade metro por segundo ao quadrado e litro aqui, a hora que eu tiro, a hora que eu faço essa divisão de metro por segundo ao quadrado por metro por segundo ao quadrado, vai ficar 1 e sobra quilograma por litro, tá? É uma forma de trabalhar com os alunos também, já linkando. Atividade 4, professores, ele fala assim, tire o bloco 1 do tanque e coloque o bloco 2. Responda. Então vamos voltar aqui no simulador, a gente tira o bloco 1, coloca o bloco 2. Já vamos observar que o volume agora do tanque foi para 102,5 litros, tá certo? Então esse aqui e como está todo submerso, é o volume desse próprio objeto aqui, tá ok? A gente observa também que a força peso ou gravitacional ficou em 49 newtons, a flutuabilidade em 22,49. Como ele chegou no fundo do tanque e bateu, então nós temos a força contato, eu vou até anotar aqui, ó, tá vendo? Ele aparece. Vou desmarcar por enquanto, que a gente não vai precisar no momento. E aí ele fala, responda, qual o valor da força da gravidade e flutuabilidade para este bloco? Tá certo? Então vamos lá. Um primeiro comentário. Se ele parou no fundo do tanque, ele chegou em equilíbrio estático. E lembrando que o equilíbrio estático, ele está sendo dado ali pelo que a força-peso está sendo igual ao empuxo mais a normal. Isso a gente pode ver aqui, ó, colocando a força-contato. Se a gente observar 26,51 do contato mais 22,49 da flutuabilidade, dá os 49 newtons. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente chama a atenção, porque muda da estática que estava anteriormente. Tem uma força a mais para ele se manter parado aqui no fundo do tanque, que é a força de contato do bloco com o tanque. Tá ok? Então, voltando aqui, primeira resposta, a gente tem que o valor da força gravitacional é 49 newtons e da flutuabilidade, ou seja, o empuxo 22,49, como nós vimos lá. O item B ele fala assim, ele afunda completamente ou fica flutuando? Bom, a gente viu que ele afunda completamente, tanto que a força gravitacional ela é maior que o empuxo. Então, para ele afundar completamente parado, a gente tem a força, que é a força normal do fundo do tanque. Aí ele fala assim, desenvolva um modo de calcular a densidade do bloco 1 e do bloco 2 e as calcule. Bom, professores, eu faria o seguinte, para calcular a densidade, a gente sabe que densidade é massa sobre volume, eu tenho que calcular para os dois. A massa do bloco de tijolos, que já está dentro da piscina, a gente sabe que é 5 kg, e o volume total dele é 2,5 litros. Então a densidade vai ser 5 por 2,5, 2 kg por litro. O objeto de madeira, que é o bloco de madeira, eu retiro esse bloco de tijolos, pego de madeira, mantenho clicado e arrasto até o fundo, segurando, tá certo? Aqui no fundo. E eu percebo que agora eu tenho 12,5 litros pro de madeira, o volume dele. Como a massa também é de 5, então eu vou ter que a densidade vai ser 5 por 12,5, que foi a variação do volume que eu tive pro tanque, ok? Então, o que acontece? Voltando aqui no meu exercício, o modo de calcular a densidade dos blocos é colocá-los todos submersos separadamente dentro do tanque para determinarmos seus volumes, após dividirmos suas massas pelos seus volumes apresentados na variação do volume do tanque. Foi o que eu fiz. Então, olha só, aqui a densidade vai ser densidade da madeira, vai ser a massa da madeira pelo volume da madeira, que vai ser 5 sobre 12, que dá 0,4 kg por litro. E do tijolos, o mesmo procedimento, vai ser 5 sobre 2,5, 2 kg por litro. Tá? Comparando suas densidades, e aí ele fala assim, qual dos dois blocos possui densidade maior? Evidentemente, do tijolos, tá certo? Comparando suas densidades com o do óleo, por que o bloco 1 flutua e o 2 afunda? Bom, o bloco 1 vai afundar
porque ele tem uma densidade menor que a do óleo. E a do 2 vai flutuar, o bloco 1 flutua porque tem uma densidade menor que a do óleo, desculpa. E o bloco 2 de tijolos, ele vai afundar porque a densidade dele é maior que a do óleo. Então isso aqui é para a gente discutir, a gente para e discute com os alunos que todo corpo que tem densidade maior que o fluido, corpo sólido que tem densidade maior que o fluido onde ele está, essa densidade, tendo densidade maior, ele vai afundar. E o corpo que possui densidade menor que o do fluido onde ele está, ele vai flutuar, que foi o que aconteceu. Se a gente voltar aqui, a madeira, como tem densidade menor, 0,4, ela flutua, tá certo? E esse cara aqui, ele afunda, tá ok? A gente, a gente calculou nesse primeiro instante aqui na atividade 4, qual que era a densidade do óleo, tá certo? Tanto que eu quero voltar aqui rapidinho com vocês. A gente chegou que a densidade do óleo é 0,92. Por isso que quando eu tenho essa densidade para a madeira de 0,4, 0,4 como inferior a 0,92, ele vai realmente flutuar de madeira. Já a densidade do tijolo é maior que 0,92, que ele é 2, ele vai afundar. Tá ok, professores? Essa daqui essas são as respostas da minha aula mostrando como se trabalha com o simulador. Vocês podem criar muito mais coisas. Então esses comentários finais que eu deixo, vocês podem criar muito mais, fazer muito mais comentários com os alunos, depende de como vocês querem aprofundar esses conceitos. Falo para vocês que as próximas aulas vocês vão notar que a gente vai trabalhar mais conceitos, trabalhar mais com o simulador, tá certo? E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês acharem interessante construir alguma aula em conjunto, quiser saber alguma coisa sobre simulação, onde que eu tiro os meus simuladores, tá? Outros simuladores além do PHET, pode entrar no meu site, no meu blog, lá dentro tem um blog, dentro desse blog tem uma lista de lugares interessantes para se visitar e pegar informações, tá ok? Bom, professores, então é isso, um grande abraço a todos.